Olá, meu irmão, minha irmã, cristão, amigo de Deus que está me assistindo aqui no YouTube, tudo bem? Eu virei um pouquinho a câmera para você ver a maneira que meu marido arrumou o balcão ontem. Então ele colocou ali o nosso casamento, ó. Aqui a Manuela com o marido e eu e ele no casamento dela. Aqui eu acho que é o Rafael comigo, os filhos dele. Aqui seria a Manuela comigo, a Flavinha e nós dois aqui. E eu, como comandante do navio, eu tenho um barco que navega sobre o mar e que Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser lavado o seu pobre coração. Eu já estou agora de braços dados com Jesus. Então agora inspirada para mostrar para você a minha família, eu, Cláudia, Antônia e Jaile, vulgo Clau. Hoje eu ganhei um novo nome, é o meu nome de infância, a Clau. Eu sou a Clau. Bom dia, tudo bem? Ontem eu falava para vocês que eu debutei em Curitiba, o meu Instagram, o meu YouTube. Por quê? Porque todos os maiores empreendimentos do Brasil, quando querem se dar bem, as multinacionais, eles primeiro debutam, eles se iniciam em Curitiba. Se der certo o negócio, a coisa vai prosperar. E o negócio está esquentando aqui para nós. E, gente, a gente anteontem falou sobre um endemoniado que ficou muito apaixonado por Jesus, que foi perseguido naquela cidade, queriam matar Jesus, porque ele libertou o endemoniado. Mas Jesus foi perseguido, salvou um só no meio daquela multidão, foi perseguido, mas o endemoniado sentiu muito bem quem era Jesus. Ele era a pessoa que precisava, ele é o fraco, o doente, o pobre, o humilhado. E foi ele que Jesus escolheu para salvar, não os que não escolheram Jesus, né? Que tocaram Jesus da cidade. E esse moço ficou muito apaixonado por Jesus e então queria seguir Jesus, queria ir embora com Jesus. Mas, gente, esse moço era um escândalo. Como que Jesus, não por ele não ser limpo, santo, estar bem, mas Jesus não poderia carregar por causa da fama que esse moço tinha. Então, uma pessoa que tem uma fama ruim não pode ir para a igreja porque escandaliza. Ele era motivo de escândalo antes da conversão dele. Então, todas essas pessoas que são motivo de escândalo, quando a missão está em andamento, começando, Jesus não deixa seguir ele. A menos que Jesus já concluiu a obra dele, como Maria Madalena, que veio lá para o final, que era uma prostituta, então Jesus expulsa os demônios e deixa-se ser amado por Maria Madalena, prostituta, ficando na missão. Mas o endemoniado, aquela mulher samaritana com 6 maridos, ele mandou, queriam segui-lo, mas ele falou, não, você vai lá na tua família, salve a tua família, trabalhe dentro da tua família. Por que Jesus não quis? Porque a família, com certeza, sofria por causa daquelas pessoas, daquele endemoniado, daquela mulher de 6 maridos. E quando eles vão convertidos para a família, eles, se a família tiver um pouquinho de consciência, vão salvar a família. E, gente, quando eu era assim meio perdidona, não tanto, mas um pouco, quando eu recebi aquela Bíblia do meu diretor da escola FEMPAR, Dr. Daniel Egg, dizia na minha capa da Bíblia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Minha família era um escândalo. Não tanto, mas era um pouco. Os frutos não eram ruins. Mas assim, moral e eticamente era um pouco complicado. O meu pai tinha ido para a Índia, ele achava chique ter bastante mulheres e todo mundo sabia. Então, assim, não daria para ir para a Igreja Católica, para a Virgem Maria, essa família. Então, foi um escândalo, né? Eu também achava, mas não é assim. O coração de Deus não é o nosso, o perdão de Deus não é o nosso, e Deus, então, nos escolhe às vezes uma família, sim, para evangelizar, para ser igreja. Ele mesmo limpa a família, ele mesmo arruma a família, e depois você pode servir na tua família.
Então eu, por muito tempo, vocês sabem, tentei ser missionária. Fui embora, abandonei minha família, larguei o barco, fui embora. E então eu queria ser uma missionária evangélica. Gente, que experiência! Era tudo que eu sonhava ser e queria mesmo. Mas não era ali o meu lugar. Jesus me deu N sinais que era para eu voltar. E daí eu quis fugir de novo e fui me casar. Fui me casar, tive meus filhos e também não deu certo, voltei para minha família. Então, com todas essas nossas histórias, a gente acaba como endemoniado, como aquela mulher de 6 maridos, sendo chamada mesmo para salvar e servir a Deus na nossa família. Podemos sim dar testemunho, mas a nossa família é a nossa comunidade, é onde nós devemos conviver. Entender? Então, o segundo chamado que existe é para você ser, como eu falei, missionário. E ontem Jesus envia os 72, 2 a 2, para serem missionários, anunciarem o reino de Deus 2 a 2, só com a sandália e com o cajado para afastar do inimigo, para dar poder, para dar força, e a sandália no pé. O que eles tinham para ter força é o cajado. Você também, se for um missionário, se apegue só no teu cajado, diferente de quem é família. A família não é só um cajado e uma sandália. Eu já tentei ter só um cajado e uma sandália, não consegui, porque não é a minha missão. A minha missão é pagar o dízimo e trabalhar. Eu posso também pregar o evangelho, né? E pagar o dízimo e trabalhar, porque minha família precisa de sustento, né? A nossa família. Então, é diferente do missionário que eu tentei ser. Eu também tentei ser freira ou padre, como o padre e a freira são castos. É outro tipo de chamado cristão. Só que, gente, como que eu ia ser freira, padre, com o testemunho que eu tinha dado antes, né? Que a comunidade conhecia, apesar que tem uma comunidade, o Padre Wilton, que ele sim aceita uma mulher viúva na comunidade dele como freira. Mas eu tentei falar com ele, ele não me aceitou, nem separada, nem nada. Outras comunidades aceitam mulheres separadas com filho, tipo a Shalom. Eu tentei também na Shalom e não consegui. Então, gente, o meu chamado definitivamente, faz 35 anos, eu tenho 60, é na família. É aqui que eu não tenho que procurar mais nada. É fazer negócio, é trabalhar, é pagar o dízimo e é amar e respeitar os meus familiares. O que é amar e respeitar os familiares? É lavar roupa suja também. Você não tem que engolir sapo, ser politicamente correto na família. O que você tem que fazer? Tem que sim proclamar a verdade, corrigir a sós. Não confunda missionário, freira e padre com família. Na família, eu conheci uma congregação onde eles, nessa congregação, na sexta-feira, se juntavam para um falar o defeito do outro. Não podia brigar, mas tinha que falar. Ó, você faz isso, isso, isso. Isso é lavar roupa suja, gente. Na família, você lava roupa suja, ofende às vezes e se defende também. Você não pode ser uma minhoca que é morta por todo mundo, nem uma vaca corna, que eles te cornearam, tiraram o chifre. Não, você tem que ser um animal que não é violento, mas o Espírito Santo de força te traz defesa, como todos os animais da natureza. Os cães têm os dentes, as vacas os chifres e assim por diante. Só a minhoca ou a lesma que não tem defesa. Todos os animais importantes têm sim defesa. O leopardo, a puma, essas agridem. E tem animais que comem o outro para vencer, para comer, para se alimentar. Então tem pessoas sim agressivas, mas tem pessoas que se defendem, tipo a vaca. A vaca não é agressiva. A ovelha, coitada da ovelha, a ovelha não tem como se defender. Ela é comida pelo leopardo e chifrada pela vaca. Então você tem que saber se você é uma ovelha, uma lesma, uma vaca ou um leopardo. Né? Os animais, eles estão aí na natureza para nos ensinar. E na família a mesma coisa. Existem leopardos, lesmas e vacas que se defendem, ou vacas cornas que não se defendem. Eu acho que eu sou uma vaca bem chifruda. Então eu não chifro, mas se eu receber o chifre, eu me defendo. Então, cada um tem que conhecer qual animal que pertence na família. Uma vez eu fui numa psicóloga e ela disse:
Eu fui em família, era uma psicóloga de família. Desenhe os animais que vocês são. Eu achei isso muito sábio, né? Então, por exemplo, a gente desenhou, o Rafael era criança, um macaquinho, a Manuela era uma garça, eu era uma vaca e o Sérgio. Então, gente, isso é muito importante, você conhecer o teu papel na família. E agora, então, eu não vou falar de missionários, nem vou falar dos padres e freiras, só quero te dizer, existem 3 tipos de vocação e nós temos que respeitar todas. Se você foi chamado para a família, você tem que estudar, ter uma profissão, ser digno, ter ética, ter moral e ter fé, se você quiser. Reza o terço em família, vai à missa, paga o dízimo. Esta é a tua missão como família católica. Você tem que seguir a igreja e os mandamentos de Deus e da igreja. Agora, só para completar para você, né? Como eu dizia, que eu não queria a minha família, tinha pavor. Eu queria ser missionária, ser freira, mas não queria a minha família. Mas, na verdade, gente, a família é o nosso copo de plástico. O que é isso? Você aprende a viver na tua família, você vai aprender a tomar água no copo de plástico que cai, pisa e nunca vai quebrar. O amor que a tua família tem por você e você por tua família, este nunca quebra. Por isso que Jesus mandou o endemoniado e aquela de 6 maridos ir para a família, porque ali ela poderia ser cristã tranquila, sem ninguém julgar. Ela poderia crescer no amor de Deus. Então a família, gente, é o teu copo de plástico. E eu dizia para os meus filhos, vão para o quarto e se matem no quarto, mas não escandalizem ninguém. Se entendam, se conversem, dialoguem, pode ser soquear, mas se entendam, se amem sempre. Este é o preceito de uma família que não é do missionário nem do padre. Então, para você entender como as coisas, os relacionamentos na família, para o padre e para a freira são diferentes. Não adianta ninguém nos impor algo que não é nosso, que não cabe para nós. Vestir para nós uma roupa que não é nossa. Como que eu vou vestir uma roupa de crente se eu sou católica? Como que eu vou vestir uma roupa de freira, de padre, se eu sou católica e família, e mãe e médica? Não tem como. Cada um tem que descobrir a sua vestimenta. A vestimenta que Deus deu ontem para os missionários era uma túnica, uma sandália e um cajado. Eu não posso andar assim como Henri Cristi, porque eu vou escandalizar. Então, como você me ajudou a descobrir que eu sou família, louvado seja Deus. Eu tenho que casar de branco na igreja católica e ser feliz, ética, moralmente, sexualmente. Eu tenho que ser realizada em todos os sentidos da minha vida. Agora, gente, eu tô fazendo um curso de sexologia, né? Para entender por que tem tantos escândalos sexuais no mundo hoje. Então, geralmente os escândalos vêm porque as pessoas vivem a sexualidade de uma forma desregrada, afastadas da família, onde é o reduto de Deus, onde é a igreja, né? Então, qual o perfume que eu exalo? Qual o perfume que eu exalo como a igreja tem aquele incenso? Quando eu tenho uma sexualidade desregrada, eu exalo um fedor. Não adianta você dizer que é moda, que é legal. Mentira, porque sempre tem um pai, uma mãe, uma avó e um vô que te julgam. Uma sogra, um sogro, não adianta. Você e teu namorado podem achar lindo o que você faz, mas se você estiver escandalizando sexualmente, sempre vai estar ferindo alguém, porque esse é um mandamento de Moisés, não é meu. Não pecar contra a castidade e não adulterar. Então existe tanta homossexualidade, porque eu uma vez aprendi de uma pessoa que os filhos vão julgar os pais. Se você não anda correto na tua sexualidade, tem uma sexualidade desenfreada, desregrada, pode ter certeza que o teu filho vai te julgar e o teu filho te julgando vai se perder também. Você está sendo um motivo de escândalo para o teu filho. Então quem é motivo de escândalo é melhor colocar uma pedra no pé e se atirar no mar. Então, família, siga Jesus. Família, siga os mandamentos. Família, siga Maria. Família, siga a igreja. Como você vai fazer isso? Reze o terço em família. Busque a palavra de Deus. Ensine teus filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas. Não é respeitar o ser humano, ser politicamente correto, ter ética e ter moral. Não basta, porque nós não somos perfeitos, somos animais.
para você, meu amor, ter uma família digna, uma família respeitada, uma família ética, siga os 10 mandamentos de Moisés. Siga como os evangélicos tentam seguir, não conseguem também, porque eles não têm a totalidade da fé. Muito poucos conseguem. Nós católicos temos a totalidade da fé. Temos Maria, temos o louvor, temos a oração, temos o terço, temos a Eucaristia, temos tudo. O evangélico não tem Eucaristia e não tem Maria. Tem o louvor, tem imposição de mãos, tem a Bíblia, só. E então, às vezes, eles não conseguem, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja Católica de Pedro. Mas eu não garanto, ninguém garantiu que não vai prevalecer contra a Igreja Evangélica. Por isso que eu sou católica, porque Jesus me garante na palavra. Só para encerrar você do Instagram, não vamos nem falar da palavra de Deus, vamos falar das coisas do dia a dia. O que você tem que saber fazer? Ser uma pessoa honesta, decente, correta, ética e moralmente, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar a tua igreja, fazer todos os sacramentos, todos os rituais da igreja, rezar, orar, ensinar teus filhos a fazer isso, ensinar que você ama Deus sobre todas as coisas, que não é você e teu marido que se seguem um ao outro, ou seguem sei lá quem, qual seita diabólica que você segue, não, você segue os mandamentos de Moisés e entenda que você vai querer levar teus filhos para o céu, para a vida eterna. Só tem vida eterna quem acredita em Jesus Cristo, que derramou sangue por nós, nos libertando dos nossos pecados. Somos sim pecadores. Acredite em Jesus Cristo, o Salvador. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesse dia. Senhor, nós queremos te louvar pela nossa missão, por cada missão de cada um dos que estão aqui, se é servir a Deus na família, servir a Deus como missionário ou servir a Deus como consagrado. Eu te entrego, Senhor, nesse chamado desses dias, na tua palavra, cada uma das pessoas que me assistem aqui, Senhor, que eles entendam a sua vocação. O que ajuda, Senhor, é a novena do Sagrado Coração, que dá a graça de estado, que cada um conheça, Senhor, a graça que lhe foi dada quando nasceu, quando foi batizado. É isso que eu te peço, meu Senhor, neste dia. E quero renunciar todas as insídias de Satanás em cada uma dessas pessoas para desviar do caminho da verdade, da fé, da justiça e do amor. Quero também nesse dia, Senhor, invocar o Espírito Santo e que cada uma dessas pessoas também peça o Espírito Santo dos 7 dons supremos, aquele que pairava sobre as águas, que foi o Criador, e também o Espírito Santo, resgatado por Jesus com os dons carismáticos. Eu peço, Senhor, nos envie o teu Espírito Santo e também aquele nos une num só corpo. Quando comungamos Jesus Cristo na Igreja Católica, ele nos une numa só fé, num só batismo, num só amor, numa só caridade, num só batismo. Então, aquele Espírito Santo que hoje vai ser derramado na tua igreja, com a tua palavra, que vai nos unir de novo, numa só fé, que ele seja derramado no coração de cada um. Agora você reze aí o Pai Nosso carismático, que para mim deu muito tempo. Bem lento, fale: Pai, está no céu, santo é o teu nome, e assim por diante. Amém.